O mais conhecido, tanto nacional como internacionalmente, é Amílcar. Bem, mas isto era fundamentalmente para a direção central do partido. Depois, a determinada altura, fui destacado para responsável das organizações comunistas do Algarve. E aí passei a ser Vítor. Eu sei lá, foi mais de 500 nomes. Porque a clandestinidade, para mim, demorou muito tempo. Eu pertencia à Zona 4, que era Alcântara, mas foi pouco tempo. Em 34 fui preso. Andava um pouco a brincar à propaganda. Vamos a colar tarjetas, eu e mais 5, por a Rua Maria Pia, até chegarmos à Avenida 24 de Julho. Aí só demos por nós com pistolas encostadas à tola. Fui para a esquadra do Calvário e aí é que eu fiquei a saber que, efetivamente, quando se apanha, se vêem estrelas. Chuto daqui, soco da acolá, empurrão dali, um tipo andava no ar e já estava desmaiado. Depois deixavam-no cair. Depois um balde de água fria resolvia o problema. Despertávamos. No dia 8 de junho de 35, tive o meu cruzeiro marítimo à borla. Fui enviado para a Anga do Heroísmo, mais 22, mais 21, comigo que eram 22. Bem, chegámos então lá a Angra, à Fortaleza de São João Batista, e fui chamado ao diretor. Eu tinha escrito uma carta à minha mãe e ele queria saber o que é que eu dizia nas entrelinhas. E eu pedi-lhe a carta, o que eu fui fazer. Pedi-lhe a carta e disse: senhor diretor, desculpe, mas entre linhas está branco. Oh, ele era um capitão histérico. Poterna, pronto. A Poterna era assim um poço com 22 graus desta largura, e com 1 metro e tal de comprido. Picado, era granito. De maneira que o colchão era de facto duro e áspero, que fartava. E a roupa era mais ou menos uma coisa parecida com isto. E caíam umas gotas de água de vez em quando para não deixar de dormir. Pronto, chegavam a meter lá uma caserna inteira, 40 e tal. Mas por lei deles não podiam estar mais que 24 horas. Porque havia o risco de morrer com falta de ar. Mas enquanto lá estavam, as necessidades fisiológicas eram feitas lá embaixo. Quando terminei a pena, tinha terminado a pena há 2 anos, um novo cruzeiro. Este foi lixado para o Tarrafal. O Tarrafal era um verdadeiro acampamento de ciganos, mas mau, no mau sentido. Eram barracas de lona. Barracas de lona. Havia 2 que serviam de refeitório, diziam eles. Tinha porcos, tinha galinhas. E nós dávamos chutos nos porcos e nas galinhas quando as apanhávamos, porque a galinha transportava as matacanhas e os porcos comiam-nos inclusivamente o sabão. Não era por sermos, nem tínhamos sequer onde os grelhar, senão matávamos. Não havia 1 grama de quinino lá. Não havia sequer, o que era pior, 1 grama de sulfato de sódio. Não havia enfermeiro, não havia médico, não havia nada. Havia arame farpado, isso havia que se fartava. Porque muita gente julga que eram postos e era uma fileira, outra. Não. Era assim. O primeiro ano ainda tínhamos livros, ainda podíamos estudar. Claro que não havia jornais. A não ser quando apanhávamos que eles serviam-se como papel higiênico e atiravam lá para o chão. A frigideira, embora os camaradas que nunca tinham passado por Angra não acreditassem, era menos má que a Poterna de Angra. E eu então reinava, disse: oh camaradas, é verdade que estamos só 7. Se fôssemos 14 é que já era lixado. Daqui a bocado estávamos a arrasar com falta de ar. Mas somos só 7, o colchão é maciozinho, é duro, mas é macio, é cimento. Nós estamos em cueca
ainda pomos o surrubeco e as calças a servir do colchão, mas é que vocês querem. Bem, ríamos, pronto. Pronto, vi em 1940, encontrei o meu irmão, pronto, já tinha família e já tinha uns patacos ao menos para comprar um maço de cigarros. Depois, nós, na António Maria Cardoso, já cá fora, marcámos um encontro, uns tantos. E então, nós começámos, de facto, a encetar a reorganização do partido. E resolvemos publicar o Avante e publicámos. Onde foi buscar a tipografia, ainda hoje não sei, nem me interessa. Cada um se devia interessar apenas pelas tarefas que lhe diziam respeito. Mas publicámos o Avante. O partido que estava cá fora, digamos assim, publicava copografado o Em Frente. Mas logo a seguir começou a publicar o Avante e passou a haver dois, quando não três. Um da PIDE. E então fomos para Canessas, já foi um passo grande. E então cortámos família e tudo e começaram a aparecer as bicicletas. Que o Joaquim Pires Jorge dizia que comíamos bicicleta às colheres. Pronto, depois que houve as greves do 8 e 9 de maio de 44, que foram fortes no Baixo Ribatejo, particularmente, desde Sacavém até Alenquer, e eu era do Comitê de Greve Nacional. E tinha a responsabilidade justamente do Comitê Regional da Greve do Baixo Ribatejo. A GNR, com a marcha para Vila Franca, foi sempre atrás. Mas quando chegaram ao corredor que dava a Vila Franca, está o quartel de marinheiros. Estava, não sei se ainda existe. E encontraram os marinheiros pela frente, ficaram encurralados, cercados. Mas eles avançaram sempre, os marinheiros recuaram e depois foram todos para a Praça de Touros de Vila Franca. Depois desencadeou-se, ou já estava organizado, melhor dito, uma grande ação de solidariedade. E então era leite, era aquelas grandes coisas de ferro de leite, porque havia muitas crianças, porque as mães nunca largaram os filhos, que muitos ainda mamavam. E depois, claro, como aquilo era muito mau na zona, transportaram-nos para a Praça de Touros de Campo Pequeno. Só que não havia tourada, não é? Pronto. Bem, mas passado pouco tempo estava tudo em liberdade porque não encontraram os chefes. Eram todos chefes. Eram todos grevistas, portanto não havia chefes. Às vezes chegou-se a arrumava-se casas para reuniões ampliadas do Comitê Central com mais gente ainda. Uma, por exemplo, foi na Granja, lá para o norte. Aquilo era uma vivenda dos diabos. Era uma vivenda dos diabos. Com defesa já armada. Aí estava armada. Não sei se era bom, se era mau. Porque pistolas contra metralhadoras não dá. Mas um dia era preciso, para um documento, uma fotografia com bigode. Foi uma decisão e eu estava interessado em que não houvesse azar com o documento. E então cheguei lá à casa onde essas coisas eram feitas. Era eu que controlava, por acaso, e tinha montado. Disse, olha lá para a camarada, tu usas uma coisa para avivar as tuas... Claro que uso, então faz aqui um bigodinho bem feito. Bem feito mesmo. Ela começou a sorrir. Não te rias e faz isso com jeito. Agora dá-me o espelho. Eu vi, espera, isto é capaz de dar. Chamei o marido, que era o Dias Coelho, que depois foi morto a tiro. O Diário de Lisboa dizia que era para mim. Não sei se era só. Era natural que pudesse ser para mim. Porque o meu filho vivia ali à esquina dessa rua. Bebé, ainda. Criança. E... Olha, tira-me uma fotografia, faz favor. Ele tirou, revela, faz favor.
Oh, isto está porreiro, não está? Está. Então multiplica por 6. E apareci na reunião de secretariado, começaram logo a dar-me. Eu digo assim, vocês não me conhecem afinal, vocês não veem como os pelos nascem com uma rapidez fantástica. Pronto, está aqui. Bem, mas eles deram para a batata, foi uma gargalhada geral, mas era a fotografia que era necessário.